Olá, boa tarde. Bombeiros começam as buscas no Parque da Cachoeira, a 6 quilômetros da barragem da Vale, em Brumadinho. 257 pessoas estão desaparecidas. Militares de Israel que ajudaram nos resgates vão deixar o Brasil hoje. A Justiça bloqueia mais 800 milhões da Vale. E começa o cadastro de parentes das vítimas que vão receber uma doação da mineradora. O governo de Minas alerta. A água do rio Paraupeba oferece risco à saúde. E ainda, o presidente Jair Bolsonaro assina decretos do gabinete montado no hospital. O desemprego fecha o ano em queda, mas atinge mais de 12 milhões de brasileiros. O número de estudantes matriculados cai pelo 4º ano seguido. Operação Lava Jato. Mais 2 suspeitos são presos na investigação de contratos da Transpetro. O Parlamento Europeu reconhece Juan Guaidó como presidente da Venezuela. Sobe para 12 o número de mortos por causa do frio congelante nos Estados Unidos. E aqui no Brasil, a onda de calor de norte a sul. O Jornal Hoje está começando. Hoje é o 7º dia de buscas por desaparecidos na tragédia de Brumadinho, em Minas Gerais. O número oficial de mortos ainda está em 99, mas hoje os bombeiros retiraram pelo menos mais um corpo dos escombros. A repórter Iana Coimbra está no campo de onde partem os helicópteros dos bombeiros e tem as informações ao vivo. Iana, boa tarde para você. Doni, boa tarde. Aqui do campo as aeronaves elas decolam e depois elas pousam trazendo aí os corpos. Hoje foram pelo menos 8 aeronaves que chegaram aqui, 7 trazendo corpos e a última trazendo uma vaca, um boi que foi resgatado com vida da lama e foi atendido aqui pela equipe de veterinários que fez esse atendimento e levou para um lugar em segurança. São muitos militares trabalhando em toda essa extensão. Ontem choveu bastante, então a lama está um pouco mais sólida, está um pouco mais difícil, mas os militares eles trabalharam para poder identificar esses pontos, principalmente na área do refeitório e também na área da pousada, entre os outros pontos também. Sobre os números, 99 corpos foram encontrados, 257 pessoas continuam desaparecidas e 395 foram localizadas. 57 corpos eles foram identificados. O tenente Pedro Ayrara, que é o porta-voz da corporação, porta-voz do Corpo de Bombeiros, ele falou sobre a diferença entre os números de localizados e de pessoas desaparecidas. A gente vai conferir agora. Quando a gente aumenta o número de localizados, a gente tem uma diferença entre localizados e resgatados. Resgatados são aquelas pessoas que estavam realmente em situação de risco, estavam ilhadas no meio da lama e são tiradas daquela situação. Isso é a classificação de resgatados. Localizados são aquelas pessoas, que foram reclamadas pela família como desaparecidos, só que depois foi feito contato e viu-se que a pessoa ela estava sem contato por meio de celular, estava num local que não pegava sinal, não estava conseguindo contato com a família. Essa que é a diferença. Hoje de manhã, os bombeiros trabalharam em várias frentes com a ajuda de cães farejadores, com a ajuda de equipamentos específicos também para poder chegar até os corpos. O repórter Danilo Girundi acompanhou toda essa movimentação. Veja na reportagem. A zona rural de Brumadinho amanheceu encoberta por neblina, o que atrasou as buscas. O primeiro helicóptero chegou ao Parque da Cachoeira às 7h42. Os bombeiros mapearam durante a manhã toda a área atingida pela lama. Toda essa imensa área devastada, onde só tem lama, era uma plantação de hortaliças, aqui na zona rural de Cerradão, em Brumadinho. Nesse momento, os bombeiros estão fazendo um sobrevoo com helicóptero para poder iniciar as buscas do dia. É um trabalho difícil, eles estão olhando a melhor posição para deixar os militares. Ontem à tarde, um temporal atingiu a região e impediu o trabalho das aeronaves. Árvores foram derrubadas e muitos lugares ainda estão sem energia. Hoje, algumas pessoas voltaram para procurar o pouco que restou de suas casas. O seu Abel morava aqui no Parque da Cachoeira. Ele estava em casa com a mulher e com a neta na hora em que a barragem da Vale rompeu. Ele veio procurar algumas ferramentas, as únicas coisas que a lama não levou. A casa foi embora, documento, tudo. Só saímos com a roupa do corpo, não teve pra tirar nada, nem meu carro, não teve direito de ligar ele para sair. O Salvador juntou o que sobrou do que antes era o sustento da família dele. Nesta terra não dá mais para plantar. Não sobrou mais nada, tampou tudo debaixo de barro, irrigação, motor. São 2 motores que estão, um está aqui, o outro está do lado de lá, onde que ia irrigar o milho. Antes do acidente, este sítio de fim de semana tinha um grande pomar.
Toda a plantação do seu José sumiu. Quando ele viu a lama, só deu tempo de correr. Eu só vi o mato tomando e eu saí de galope correndo. Quando eu cheguei na estrada aqui, a água já estava chegando lá onde eu estava. Perto dali, nós encontramos a família de um sobrevivente. Ele está com o rosto tudo roxo, ele levou 2 lesões, uma desse lado e uma do outro, levou uma lesão no pulmão e ficou no CTI esses dias tudo. Acho que foi ontem que foi para o quarto. Dona Maria está falando do neto dela, o Ronan, de 14 anos. Ele estava nadando em um córrego que foi invadido pela lama. E dizer que quando viu aquela lama chegando pelo dele, ele escondeu atrás de um barranco. Quando ele escondeu atrás do barranco, veio aquela avalanche de lama e levou ele, veio um coqueiro. Ele tentando se salvar, pulou em cima do coqueiro. Quando ele pulou em cima do coqueiro, a água jogou ele longe. Veio um tronco, ele abraçou com o tronco e saiu rolando, agarrado no tronco para ver se salvava. Aí o tronco também ele já não aguentou mais, se soltou e a lama, só nadando no meio da lama enquanto ele aguentou. Quando ele não aguentou mais, eu acho que ele desmaiou, a lama levou ele 500 metros. Ele só escapou para um milagre mesmo, ele está aqui para contar, é um milagre. Bom, agora está um pouco parado aqui na base porque está tendo troca de equipes. Alguns militares estão indo embora, outros estão chegando. E quem se despede também de Brumadinho é a tropa que veio de Israel. Os 136 militares já voltaram para Belo Horizonte e de Belo Horizonte seguem para Israel, de acordo com o Corpo de Bombeiros, por uma questão logística. Eles consideram que a colaboração de Israel para o resgate aqui em Brumadinho foi um sucesso. Descartaram qualquer problema que houvesse entre as duas equipes, agradeceram muito a colaboração internacional e seria então esse retorno antecipado seria por causa de uma questão logística. Doni. Ana Coimbra, obrigado pelas informações ao vivo. Os bombeiros também se concentram em um local conhecido como Parque da Cachoeira. O repórter Carlos Eduardo Alvim está lá acompanhando o trabalho de resgate neste momento. Carlos Eduardo, boa tarde. Oi, Doni, boa tarde para você, boa tarde a todos. A gente está aqui no Parque da Cachoeira, que é uma região que também foi muito afetada com o rompimento da barragem. Nós estamos a cerca de 6 quilômetros da barragem que se rompeu e a mais ou menos uns 3 quilômetros do encontro, do córrego com o rio Paraupeba. Nessa área aqui, felizmente, as pessoas que viviam conseguiram escapar. São 264 desabrigados até o momento por conta dessa tragédia aqui em Brumadinho. E os trabalhos não param, nós estamos aí no 7º dia. Mais cedo, a gente conseguiu aqui acompanhar a chegada de uma equipe de militares que trouxeram a equipe. São 3 militares que, com muita dificuldade, andam aqui essa região. A lama está muito fofa, está muito macia, porque choveu muito aqui em Brumadinho e os bombeiros trabalham com certa dificuldade. Trouxeram os equipamentos para fazer essa escavação, porque a situação realmente está muito complicada. E aqui essa área foi muito atingida, as casas foram levadas, realmente é uma cena de guerra onde nós estamos aqui, uma situação bem complicada. A gente volta com você, Doni. Carlos Eduardo, obrigado pelas informações. Na sexta-feira, um funcionário da Vale conseguiu escapar da lama pulando uma janela no local onde funcionava a administração da barragem. O auxiliar administrativo Cláudio Pereira dos Santos contou aos repórteres Jorge Soares e Paula Paiva, do G1, como sobreviveu. Tudo ali foi destruído, somente a portaria de pé. A minha sala ficou intacta. Se eu não tivesse pulado pela janela e corrido muito, de qualquer forma, eu creio que com o susto tivesse desmaiado, alguma coisa assim, eu teria sobrevivido por milagre. Foi no intervalo que eu ouvi o barulho. Como era esse barulho? Como se fosse um pneu estourado, mas um pneu grande. Eu imaginei no momento, é um caminhão com pneu estourado sair na portaria. Foi quando eu ouvi um grito desesperador chamando o Cláudio por meu nome, que é a Rosana recepcionista. Eu cheguei a ver pessoas caindo, não conheci quem, pessoas caiu, parece que machucou a perna e a lama pegou. E todo mundo desesperado, gritando, pedindo os carros. Para espera, desesperador. A Prefeitura de Brumadinho decidiu adiar o início do ano letivo nas escolas municipais. A repórter Juliana Perdigão está no centro de comando das operações de resgate com os detalhes. Juliana, boa tarde.
Boa tarde, Dona. Acabou agora a coletiva em que bombeiros, representantes da Prefeitura, Defesa Civil fazem aquela atualização dos trabalhos. Eles informaram que no final da tarde eles vão divulgar um boletim atualizado com o número de vítimas. Essa tragédia em Brumadinho realmente mudou muito a rotina da cidade. A Secretaria Municipal informou aqui que não há previsão para o início do ano letivo. Ele estava previsto para o dia 4 de fevereiro, mas agora ainda não há uma previsão da volta às aulas. Uma outra informação é que vai começar daqui a pouco, às 2 horas da tarde, o cadastramento das famílias que vão receber os R$100 mil doados pela mineradora Vale. São as famílias que perderam parentes ou que estão com parentes desaparecidos. Elas têm que procurar o Espaço do Conhecimento, que fica bem perto aqui de onde nós estamos, na entrada da cidade. Esse cadastramento vai começar às 2 horas da tarde. Uma outra informação é que até agora estão bloqueados da conta da Vale R$1 bilhão e 600 milhões para pagamentos de indenizações e acordos trabalhistas. Esse bloqueio foi feito pelo Ministério do Trabalho. Agora nós vamos mostrar como foi hoje o trabalho dos voluntários. A repórter Fabiana Almeida acompanhou esse trabalho. Vamos ver. Garrafas d'água, colchões, roupas, material de higiene vieram de todo o Brasil. Aqui tudo é separado no ginásio da igreja e depois é encaminhado às famílias que precisam. O Tiago está no comando. E lá a gente está fazendo um levantamento de famílias que foram desabrigadas e a demanda dessas doações que eles necessitam para a gente poder organizar e depois encaminhar até elas. Então a gente tem muito trabalho, pouca hora de sono, mas Deus fortalece a gente aqui. O Mike trabalha em outra cidade, mas tem família em Brumadinho. Para servir a quem precisa, ele foi liberado do trabalho pelo chefe. Falou que quanto que eu precisasse, eu poderia ficar aqui. Quem tem cabeça para trabalhar? Você só pensa aqui, você só pensa nos seus amigos, você só pensa na sua família, você só quer dar um abraço. Esse é o nosso papel agora. Tem funcionários de outras unidades da Vale que também estão em Brumadinho. Voluntários vieram de toda a parte. Tem gente cuidando dos animais que ficaram sem casa e sem alimento. Tem também voluntário para dar um abraço de conforto e uma palavra amiga. O Lucas é pastor em São Paulo e está ajudando no amparo às famílias no velório das vítimas. A gente tem uma visão de que a cidade inteira está de luto. Então a gente tem passado nos comércios e a gente percebe que cada pessoa que nos atende, cada pessoa que está ali trabalhando está de luto, mesmo estando em serviço, perdeu algum parente, perdeu algum ente querido. Então a gente tem tentado dar esse suporte também, mesmo fora do ambiente de velório e cemitério. Esta tropa de bombeiros civis veio ontem de Guaratinguetá, interior de São Paulo. São todos voluntários e vão reforçar as buscas. Outros 10 bombeiros voluntários vieram de outras cidades. Conseguiram alojamento numa ONG que desenvolve um projeto de música para crianças de escolas públicas de Brumadinho. O Marcelo, que deixou a família no Rio Grande do Sul para ajudar as vítimas da tragédia, dorme no espaço cedido pelos novos amigos. Tenho um filho de 6 anos, né? Deixei ele em casa, a esposa e tudo mais, mas a gente está aqui com o coração, acho que é o que vale mais, né? Como as salas de aula viraram abrigo, as oficinas musicais são no quintal. As atividades da ONG são realizadas também na comunidade rural do Córrego do Feijão, uma das regiões mais atingidas pela tragédia. Depois do rompimento da barragem, essas crianças estão recebendo atendimento ainda mais especial. A música tem ajudado a amenizar um pouco do sofrimento. E esse projeto estão ajudando realmente as crianças, sim, estão distraindo as crianças, porque vocês deu para perceber um cenário de guerra, praticamente de guerra. É através da arte, através da música, através de um abraço, através de uma palavra, a gente tentar levar esse conforto aí, né? Para amenizar essa dor que é tremenda, tremenda. As análises feitas na água do rio Paraupeba já indicam riscos à saúde. A informação é do governo de Minas, que orienta que a água bruta, a que é retirada do rio sem o tratamento, não seja usada. Vamos ao vivo a Pará de Minas. Quem está por lá com todas as informações é a Marcela Mesquita. Oi, Marcela, boa tarde. Oi, Doni, boa tarde. Essa determinação do governo de Minas vale para o trecho entre Brumadinho e Pará de Minas, são 91 quilômetros. Técnicos da empresa de assistência técnica rural e também do Instituto Mineiro de Agropecuária estão percorrendo algumas fazendas, orientando os produtores rurais para não usar essa água direta do rio. E também para poder conter essa situação, tentar barrar a mistura de água e rejeitos sólidos, material que tem descido aí pelo rio.
A Vale está tentando instalar barreiras de contenção. Elas servem como filtros para evitar que os rejeitos, como argila, sigam o leito do rio. Ontem foi montada uma das barreiras e hoje devem ser montadas as 2 outras barreiras. Esse trabalho tem sido feito próximo à central de captação, próximo ao rio Paraupeba também, e a cidade aqui tem cerca de 100 mil moradores. A empresa responsável pelo abastecimento, a Águas de Pará de Minas, informou que já suspendeu o abastecimento pelo rio Paraupeba, porém a situação ainda está controlada na cidade, não há um risco de desabastecimento, segundo a empresa, porque 2 ribeirões ainda dão conta desse serviço. A empresa só pede para a população usar essa água de forma consciente para não ter nenhum problema aí no futuro, viu, Doni? Tá certo, Marcelo, obrigado. A Prefeitura de Congonhas, em Minas Gerais, anunciou que foi suspenso o funcionamento de uma barragem vizinha à cidade. A barragem Casa de Pedra pertence à CSN, a Companhia Siderúrgica Nacional. Segundo a Prefeitura de Congonhas, a barragem é uma das maiores do mundo em áreas urbanas. A principal preocupação é porque ela fica bem perto da cidade e está num nível mais alto, o que torna um possível vazamento ainda mais perigoso. Congonhas fica a 53 quilômetros de Brumadinho. A Prefeitura informou que houve um acordo com a CSN, que comprou equipamentos para drenar a água e fazer a disposição dos rejeitos a seco, por empilhamento. O plano é que até o fim do ano a barragem esteja fechada e a área comece a ser reflorestada. A CSN ainda não comentou oficialmente a decisão. Como você viu agora há pouco, a Justiça do Trabalho determinou o bloqueio de mais 800 milhões de reais nas contas da Vale para garantir o pagamento de indenizações trabalhistas. A gente vai agora a Brasília saber outros detalhes com a Gioconda Brasil. Oi, Gioconda, boa tarde. Oi, Doni, boa tarde a você, boa tarde a todos. Essa é uma ação do Ministério Público do Trabalho, que pede um total de bloqueio de 1 bilhão e 600 milhões de reais. A Justiça do Trabalho de Minas já tinha determinado o bloqueio de 800 milhões de reais e ontem determinou a segunda parcela, os outros 800 milhões de reais, exclusivamente para o pagamento de causas trabalhistas. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, vai se reunir agora à tarde com o presidente da Vale, Fábio Schwartzman. Pela manhã, Raquel Dodge se encontrou com representantes do movimento dos atingidos por barragens. A procuradora articula uma forma de fazer com que as ações penais e criminais, civis, relacionadas a Brumadinho, cheguem a um resultado mais rápido e eficiente do que as ações provocadas pelo rompimento da barragem de Mariana. Depois do rompimento da barragem em Mariana, em 2015, o Ministério Público Federal apresentou uma ação penal para punir representantes das mineradoras Vale e BHP, proprietárias da Samarco, responsável pela operação da mina do Fundão. 21 pessoas foram acusadas de homicídio triplamente qualificado pela morte de 19 pessoas, além de casos de lesões graves, inundação e crimes ambientais contra a fauna e a flora. De acordo com o MPF, 4 executivos até agora recorreram e tiveram as ações trancadas. Por causa das ações que foram trancadas, um dos réus conseguiu se livrar completamente de todas as acusações. É que ele já tinha deixado o conselho de administração da empresa antes do acidente. Outro réu teve a punição reduzida e outros 2 tentam o mesmo caminho. 5 representantes do movimento de atingidos por barragens foram recebidos hoje por Raquel Dodge. O coordenador do movimento cobrou que as vítimas de Brumadinho tenham atendimento agora e no futuro mais adequado do que as de Mariana. Todo mundo tem experiência de Mariana, a gente espera que não se repita o que aconteceu em Mariana. Depois da reunião, Raquel Dodge disse que as empresas precisam assumir as responsabilidades por iniciativa própria, sem esperar por ordens judiciais, e que isso vale tanto para o pagamento de indenizações, como também para colocar em prática iniciativas que tragam o mais rápido possível a vida dos moradores de Brumadinho à normalidade. É preciso que a vida volte ao normal. E isso não é possível se a empresa não assumir de forma muito clara as suas responsabilidades imediatamente, independentemente de ações judiciais. Durante essa entrevista, Raquel Dodge se emocionou quando falou do sofrimento dos moradores de Brumadinho. Vamos ver. Não é possível não sentir essa dor. Não é possível ignorar que tem mais de 400 pessoas
nessa situação de desaparecimento, não é? E, portanto, pessoas que têm parentes, que têm amigos, que são brasileiros como nós. É muito difícil não ouvir todo esse relato e não se emocionar. Sobre o andamento dos processos, a Samarco disse que não vai comentar. Nós também pedimos uma posição para a Vale, mas a empresa não respondeu. E o terminal da Vale em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, foi interditado hoje. A mineradora recebeu uma multa de 20 milhões de reais. De acordo com a Prefeitura de Mangaratiba, a Vale não apresentou as licenças ambientais que permitem as atividades, como a estocagem de minério e a licença para operação no terminal. A Prefeitura disse ainda que os documentos foram solicitados em dezembro do ano passado. O terminal recebe 40 toneladas de minério de ferro por ano para exportação. A Prefeitura de Mangaratiba disse que a Vale pode recorrer da multa, mas precisará das licenças ou de um termo de compromisso ambiental para voltar a operar. A Vale disse que possui todas as licenças necessárias para a operação no terminal, emitidas pelas autoridades competentes, e que vai adotar medidas judiciais para restabelecer as atividades no terminal. Ainda nessa edição, a gente volta a falar sobre a tragédia em Brumadinho. O Parlamento Europeu reconheceu o líder opositor Juan Guaidó como presidente interino legítimo da Venezuela. Vamos a Londres conversar agora com a nossa correspondente por lá, Cecília Malan. Oi, Cecília, boa tarde. Conta agora sim, eu te vejo, Cecília, boa tarde. Fala pra gente. Boa tarde, Doni. Boa tarde a todos. Esse reconhecimento aconteceu hoje de manhã. Os parlamentares europeus esperam que a resolução ajude a manter a pressão sobre Nicolás Maduro. Até o momento, essa crise na Venezuela dividiu a comunidade internacional. Juan Guaidó recebeu o apoio dos Estados Unidos, Canadá, Israel, Austrália e da maioria dos países da América do Sul, como o Brasil. Já Rússia, China, Irã e Cuba seguem apoiando Nicolás Maduro. Mais cedo, a União Europeia pediu a libertação imediata de 3 jornalistas estrangeiros, 2 colombianos e 1 espanhol, que faziam reportagens sobre os protestos na Venezuela. Vamos defender sempre a imprensa livre e a proteção de jornalistas no exercício da profissão, disse a chefe da diplomacia do bloco, Federica Mogherini. Agora há pouco, o Sindicato dos Jornalistas da Venezuela informou que os 3 vão ser deportados. 2 repórteres franceses também teriam sido presos. A Embaixada da França em Caracas está trabalhando para que eles sejam soltos. Doni. Cecília, obrigado. Boa tarde para você. Subiu para 12 o número de mortos nos Estados Unidos por causa de uma onda de frio que atinge mais da metade da população americana. Com os termômetros marcando menos 30 e sensação térmica na casa dos 50 graus negativos, Chicago ganhou um novo apelido, Chibéria. Um frio de doer não é força de expressão. É como ter uma agulha entrando na pele, diz o morador. O Lago Michigan e os rios da cidade ficaram congelados. Nas estradas, a visibilidade é quase zero. Um risco para quem se aventura do lado de fora, porque as pistas também estão escorregadias. A pé, o jeito é ter pressa e caprichar nos casacos. Mas o que as autoridades aconselham é que as pessoas fiquem em casa por causa do risco de hipotermia. A médica explica que o maior perigo é quando passa a tremedeira. A pessoa deixa de sentir o corpo e nem percebe, diz ela. Esse lago na Pensilvânia ficou quase irreconhecível. Mas há quem se divirta e faça experiências. A água fervente congela no ar. E a camiseta molhada vira pedra de gelo. Essa fonte aqui no Bryant Park funciona como uma espécie de termômetro da cidade. Quando ela congela assim, desse jeito, é porque está mesmo muito frio. Neste momento, a sensação térmica aqui é de 24 graus abaixo de zero. E a máxima do dia vai ser de menos 7. É muito frio. Aqui no Brasil, o problema é o oposto, o calor intenso. Hoje, no Rio, a temperatura vai passar dos 40 graus. O cenário é lindo, mas o corpo sofre. A primeira coisa que eu penso, cara, é que tem um sol para cada carioca. É muito quente mesmo. Sair de casa e ir para o trabalho com esse clima é um desafio. A gente vai levando o dia todo assim, a semana toda, o mês todo. É a única forma de sobreviver, né? No vagão até tem ar-condicionado.
mas nem sempre adianta. Acaba que o trem fica muito cheio, então não supre, né, o ar-condicionado. Antes das 7 da manhã, já fazia quase 30 graus dentro do vagão. A Anvisa recomenda no máximo 26. A AGETRANSP, a agência que fiscaliza os transportes públicos no Rio, fez este mês 700 medições dentro dos trens. 99 estavam acima do recomendável. Em uma delas, chegou a medir 37 graus. Esta é a semana mais quente do ano por aqui. Durante todo o mês de janeiro, só houve 4 dias em que a máxima ficou abaixo dos 35 graus. Na tarde mais fria até agora, acredite, fez 32. Se na rua já é difícil, imagine então dentro de um ônibus sem ar-condicionado. Sensação térmica deve ser 60 graus. Horrível, horrível mesmo. De cada 10 ônibus municipais, 4 não têm sistema de climatização. É o que os cariocas chamam de quentões. Quando tá cheio, só Jesus na causa, porque é de fazer a pessoa passar mal mesmo. A frota já deveria ter sido totalmente climatizada há 2 anos, mas a promessa foi adiada. O prazo agora é o ano que vem. O passageiro até sonha com viagens mais fresquinhas, mas por enquanto a realidade... É forno, muito quente mesmo. Ontem, na previsão do tempo, o Thiago Scheuer falou que hoje deve fazer 42 graus no Rio de Janeiro. Vamos saber se está confirmada essa previsão ou não. Scheuer, boa tarde, bem-vindo. Fala, Doni, boa tarde, obrigado, boa tarde, gente. E aí, 4.2 mesmo? 4.2 mesmo, confirmado, tá? A sensação na pele vai ser ainda maior, já que se leva em conta esse tipo de fator aqui, ó, temperatura alta, também vento e umidade do ar para se calcular a temperatura da sensação no momento. Então, esses 42 graus no Rio vão poder ser sentidos hoje como 46 na pele. Lembrando, tempo firme no Rio o dia inteiro, tá? Tá calor pelo Brasil inteiro, você sabe muito bem. Essas máximas que a gente costuma falar aqui na previsão, elas são medidas seguindo normas internacionais na sombra, tá? Normalmente os termômetros ficam dentro de casinhas brancas ventiladas como essa daqui, 1,5 metro acima aí da grama, né? Esse chão aí de grama. Já os termômetros na rua normalmente têm uma temperatura mais alta, porque eles são feitos de plástico, né? Normalmente também, e estão ali diretamente recebendo os raios solares. Quem mora em Porto Alegre, em Palmas e em São Paulo, claro que não vai ficar, né, livre desse calorão hoje. Porto Alegre com 39, Palmas e São Paulo com 35. Nas 3 capitais, aí sim, pode chover forte de forma isolada hoje à tarde. Aliás, ontem foi a tarde mais quente do verão em São Paulo, fez 35,5 graus. E aí, olha só, um temporal atingiu alguns bairros. Teve até granizo. Na zona norte, os ventos chegaram perto dos 100 por hora. Esse muro caiu em cima de um carro e matou um manobrista de 32 anos que tentava se proteger da chuva. Na Grande São Paulo, mais de 240 árvores caíram, Doni. Muitas estatísticas que mostram a gravidade das consequências do temporal, né? Verão, né? Verão. Acontece muito, né? Temporal assim no verão. E em outras partes do Brasil... chuvas fortes como essa também vão aparecer hoje? Tem bastante região assim, tá? Olha só, dá para dizer que onde está fazendo muito calor pode chover forte agora à tarde. Só que não é aquela chuva para todo mundo ver, né? É o que a gente chama de pancadas mais isoladas e rápidas. Isso vale, então, para o centro-sul do Brasil. Veja só, risco baixo disso acontecer entre o Rio Grande do Sul e sul de Minas Gerais. Também toda essa faixa em amarelo pegando Pernambuco, Mato Grosso, subindo até Roraima. Agora, risco médio nessas áreas em laranja, boa parte do norte também de Mato Grosso e pegando boa parte do norte do Nordeste também. Em Brumadinho, lá em Minas, né, Maringá, no Paraná e em outras cidades aqui, ó, aí sim tem risco dessa chuva e calor também para todo mundo que está aqui nessas cidades. Tempo firme só do litoral de São Paulo ao litoral do Espírito Santo, nessa faixa em amarelo, e também pegando boa parte de Minas Gerais, Goiás e invadindo também o interior do Nordeste, viu, Doni? 31 de janeiro hoje, está acabando o primeiro mês do ano. Como é que vai ser fevereiro? Então, fevereiro já vai começar bem quente, só que uma frente fria começa a viagem lá no sul do Brasil, já muda o padrão, principalmente na fronteira, nas primeiras horas do dia de amanhã, porque vai trazer chuva e as temperaturas, né, com menos sol devem cair um pouquinho. Agora, olha só, Rio Grande, lá no Rio Grande do Sul, com 25 e 70 milímetros de chuva. Porto Alegre ainda não cai muito, mas 40 milímetros é bastante chuva para começar o mês. É isso. Valeu, Scheuer. Valeu. Obrigado. Até amanhã. Até mais. O Brasil terminou o ano com 12 milhões e 200 mil desempregados. Os números de 2018 foram divulgados hoje pelo IBGE. A demissão foi há 1 ano e até agora o André ainda não conseguiu outro emprego.
Tenho 2º grau, tenho profissão de motorista, vigilante, cabeleireiro. E eu vou nas empresas, simplesmente mando deixar currículo, a placa está até lá, que está precisando do profissional, mas quando eu boto o currículo, mando aguardar. E até hoje estou nessa peleja aí, e nos chamam. André faz parte de um grupo de brasileiros que cresce cada vez mais. No último trimestre do ano passado, a taxa de desemprego foi de 11,6%. Com isso, chegamos ao fim do ano com 12 milhões e 200 mil pessoas desempregadas. É uma pequena queda em relação ao trimestre anterior e uma estabilidade em relação ao mesmo período de 2017. Em 4 anos, a média de desempregados no Brasil quase dobrou. Passou de 6 milhões e 700 mil desempregados em 2014 para 12 milhões e 800 mil em 2018. No ano passado, a taxa média de desocupação ficou em 12,3%, um pouco menor que 2017. Com tanta dificuldade para arranjar um emprego, muita gente está desistindo de procurar. São os chamados desalentados. O número de pessoas nessa situação também disparou entre 2014 e o ano passado, um aumento de 209%. A gente viu que a taxa de desocupação recuou, mas os números mostram que o mercado de trabalho está reagindo de maneira muito frágil, muito lenta, na verdade. Eu entendo que o que tem que acontecer rapidamente é a retomada do investimento. Eu costumo dizer que o investimento de hoje é o PIB de amanhã. E uma extensão disso seria dizer que mais investimento hoje significaria mais emprego amanhã. Dias melhores. É isso que tantos desempregados como o André esperam. Bate o desespero e a gente tem que se controlar, né? E ter fé que dias melhores virão. As contas do setor público consolidado, que incluem governo federal, estados, municípios e estatais, registraram um déficit de 108 bilhões de reais em 2018. O valor ficou dentro da meta fiscal do ano, que estabelecia um déficit máximo de 161 bilhões de reais e representa 1,57% do Produto Interno Bruto, PIB. Esse é o 5º ano seguido que as contas do setor público ficaram no vermelho, ou seja, as despesas foram maiores do que as receitas arrecadadas com impostos e tributos. O número de matrículas nas escolas públicas e privadas caiu nos últimos 4 anos. O novo censo escolar, divulgado hoje, revelou que a maior queda foi entre os alunos do ensino médio. 48 milhões e meio de estudantes estão matriculados nas escolas públicas e privadas, um número que vem caindo nos últimos anos. De acordo com o censo, a maior redução foi no ensino médio. Em 2018, foram 7 milhões e 700 mil matrículas, uma redução de 7,1% entre 2014 e 2018. No ensino fundamental, que teve 27 milhões e 200 mil matrículas no ano passado, a queda no mesmo período foi de 4,9%. O nono ano foi o que registrou a maior redução, 8,3% de estudantes a menos de 2014 a 2018 nas salas de aula. São alunos que pararam de estudar. De acordo com o censo, uma das dificuldades é a distorção entre idade e série. A quantidade de alunos com idade mais avançada que já reprovou começa a aumentar a partir do 6º ano e vai crescendo até o ensino médio, onde quase 3 de cada 10 estudantes têm idade acima da recomendada. Esta especialista em educação diz que falta uma política de avaliação do aprendizado ao longo dos anos, o que poderia diminuir a evasão escolar. É importante termos uma política pública que abrace todos os fatores que estão relacionados com a qualidade, né? Então, é o currículo, é a formação do professor adequada, é a infraestrutura, é a gestão escolar, mas é a gestão do sistema educacional também, é o financiamento. Então, todos esses aspectos são extremamente importantes para que a qualidade melhore e para que a gente não tenha mais distorção. O secretário executivo do Ministério da Educação disse que a escola precisa ter mais qualidade e trazer um conteúdo próximo ao estudante. Essa evasão escolar tem que ser combatida da seguinte forma, trazer mais para perto do entendimento do aluno o que ele está fazendo na escola. A gente teve muito sucesso nos anos anteriores em trazer o aluno para a escola. Agora nós temos que levar a escola para o aluno. O presidente Jair Bolsonaro já está despachando do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde se recupera da cirurgia que fez para a retirada da bolsa de colostomia. O repórter César Menezes está por lá e fala com a gente ao vivo. Boa tarde, César.
Boa tarde, Doni. O presidente já está trabalhando. Ele não pode falar muito por orientação médica, mas ontem, por exemplo, ele já assinou 3 decretos burocráticos de mudança de estrutura de cargos em 3 ministérios. E hoje, à tarde, às 1h30 da tarde, ele vai despachar aqui no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, com o subchefe de assuntos jurídicos da presidência, Jorge Oliveira. Bolsonaro também fez publicações nas redes sociais